Olá, amados. Hoje é sábado, dia de testemunho. Mas nós vamos para a palavra de Deus. Livro de Salmos 42, versículo de número 11, está escrito: Por que está batida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E a nossa experiência de hoje já foi até relatada em outras ocasiões, em algumas ministrações, mas eu quero hoje entrar em detalhes sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a depressão. Isso. Eu sei que eu já contei em alguns momentos a respeito do que eu passei há 3 anos atrás, mas hoje eu quero voltar um pouquinho no tempo e quero trazer à memória tudo o que aconteceu para que você entenda o quanto Deus é poderoso para fazer o que nós não podemos. O ano foi 1995, meu irmão tinha 13 anos de idade, o caçula, e ele entrou num processo de depressão profunda, e foi tão profunda que ele intentou contra a sua própria vida. E dali começava uma história de muito sofrimento e de muita dificuldade para toda a minha família, porque não uma, nem duas, nem três, em 4 anos, durou quase 20 anos, um processo terrível em que por muitas e muitas vezes meu irmão tentou tirar a própria vida. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o Senhor teve misericórdia e resgatou ele deste processo. Hoje ele continua tomando medicamento, mas graças a Deus o Senhor o impediu. Dentre tantas e tantas oportunidades, dentre tantas e tantas situações que ele viveu, Deus teve misericórdia. E por mais de uma vez, eu passei por um processo de depressão. Eu ainda era jovem, lutando com ele, como numa noite de véspera de Natal eu saí da igreja e dentro de mim eu saí com vontade de desistir. Eu saí com vontade de abandonar tudo. Eu saí com vontade de não continuar mais, porque eu sofria muito em ver o meu irmão sofrendo e eu não conseguia ver solução. Eu não conseguia ver saída, por mais que eu orasse e jejuasse. E Deus me visitou no caminho entre a igreja e a casa onde eu estava. Eu estava no interior, na casa do meu avô, passando o Natal. E o Senhor me visitou e mostrou que estava comigo. E quando eu cheguei em casa, a minha mente já estava transformada e eu estava arrependido daquilo que eu intentava fazer. Mas os anos se passaram, muitos anos depois. E há 3 anos atrás, em 2018, eu passei um processo muito grande de dificuldade. E no ano de 2019, eu estava em depressão profunda, muito grande mesmo. Desencadeou dentro de mim uma tristeza que eu não conseguia mais sorrir, que eu não conseguia mais me alegrar, que eu não conseguia mais ver motivo para continuar. Na verdade, o processo era tão dolorido que eu tinha vergonha de admitir que uma pessoa como eu pudesse estar naquele estado. Mas eu quero que você entenda que tudo tem propósito. Em 2013, o Senhor abriu portas para que eu estivesse na cidade de Piripiri. E quando Deus me mandou para Piripiri, um dos objetivos dos quais Deus disse para mim foi o seguinte: é uma cidade onde tem muita pessoa com depressão, onde o número de suicídio é muito alto, e você vai para lá para combater, porque você tem experiência de anos e anos dentro da sua própria casa. E eu aceitei o desafio. E quando eu cheguei, eu conheci muita gente com depressão, eu conheci muitas pessoas sofrendo com familiares com depressão. Eu tive a oportunidade de visitar muitas pessoas, de ir a casas e de orar por telefone por pessoas que estavam em estado de depressão profunda. E hoje eu compreendo que a depressão a qual fui acometida vieram também de todos esses embates dos quais eu tive que enfrentar. E também compreendo que Satanás queria justamente me destruir aonde Deus tinha me enviado para combater. Eu quero que você entenda que as suas lutas, as suas dificuldades, os teus problemas, tudo tem propósito da parte de Deus. E que nós não podemos sair 1 minuto da direção do nosso Deus, porque senão nós perecemos. E eu enfrentei uma batalha muito grande quando eu cheguei nessa cidade.
o índice de suicídio por habitante era muito grande. E muitas pessoas foram libertas e hoje estão servindo a Deus para a glória do seu nome. Mas, infelizmente, isso não me impediu que eu me sentisse totalmente desestruturada. E o que aconteceu foi que, decorrente desses muitos embates, dessas muitas lutas travadas contra as forças do mal e contra estas depressões às quais as pessoas passavam, eu também fui acometida. Hoje eu entendo que uma coisa é falar e outra coisa é você viver a depressão. Porque eu cantava, eu pregava, na época eu trabalhava na coordenação de família da igreja, eu trabalhava na coordenação de mocidade e, no entanto, isso não impediu. O que eu quero que você compreenda é que eu e você somos sujeitos a qualquer tipo de males. Eu e você somos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade. Eu e você somos sujeitos a qualquer tipo de luta. O salmo que nós lemos, Davi estava em profunda depressão. E ele mesmo dizia, porque está abatida a minha alma. E foi isso que aconteceu comigo. A minha alma se abateu. Problemas se tornaram tão grandes na minha mente, no meu coração, que eu não tinha forças para lutar. Eu lembro que eu percebi que estava com depressão quando uma noite eu sentei na sala da minha casa, por volta de 11 horas da noite, numa cadeira. E quando eu dei por mim, o ladrilho, o qual refletia na parede da minha casa, todo de vidro, começou a clarear. E eu percebi que o dia estava amanhecendo. Eu olhei para o relógio novamente, era 5h15 da manhã. E foi quando eu me atentei de que eu havia passado a noite sentada olhando para aquela parede. Aí dentro de mim a ficha caiu. Eu estou com depressão. Eu preciso de ajuda. E Deus não nos desampara. Muitas pessoas não perceberam. Muitos da igreja, as coisas continuaram acontecendo da mesma forma. Eu continuei agendada para pregar. Eu continuei viajando, trabalhando, dando aula em polos de faculdade. Mas só Deus sabe como eu vivia. E Deus, pela sua misericórdia, levantou 2 pessoas, 2 amigas, irmãs em Cristo, que continuamente iam na minha casa, que me ligavam 3 vezes por dia para saber como eu estava, manhã, tarde e noite. E elas se combinavam entre si quem vinha me visitar. Quantas e quantas orações elas não fizeram por mim. Sei que somente a eternidade vai pagar esse carinho e esse cuidado com que Deus usou essas pessoas. E o tempo foi passando. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando estava chegando próximo ao aniversário, eu disse para Deus que eu não suportava mais aquela dor. Eu não tinha mais força de continuar pregando. Eu não ia mais aceitar agendas. Eu não ia mais continuar ministrando e muito menos liderando departamentos de igreja, porque eu não via mais sentido naquilo. E eu lembro que no dia do meu aniversário, eu estava pregando numa festa próxima à cidade de mim. E quando eu terminei de pregar, que terminaram de fazer a oração final, eu vi todos aqueles irmãos cantando os parabéns com aquele bolo. E vi meu irmão, minha mãe, meu esposo e filhos, meus pais. O Espírito Santo de Deus disse assim, quando foi que tu pregou que teu pai estava presente crente? Quando foi que tu pregou que tua família estava toda na minha presença? Nunca tinha acontecido, é a primeira vez. E agora, diante de tudo isso, você pensa em desistir. Diante de tudo isso que eu já fiz sobre a tua vida. E eu lembro que Deus me colocou num telão. Enquanto as pessoas cantavam os parabéns e comemoravam, e tiravam foto e falavam, era como se todo mundo tivesse sumido e eu vi um telão na minha frente. E Deus mostrou a minha vida, a minha história. Tudo que Deus tinha feito para eu chegar até ali. O Senhor disse, eu já fiz de tudo. Eu salvei a tua casa, a tua família. Eu concedi o desejo do teu coração. Agora, diante deste obstáculo, tu acha que não tem condição de suportar, de vencer. E aquilo travou dentro de mim. E eu chorei muito naquele dia, naquela noite, durante aquela homenagem. Acho que as pessoas pensaram que de emoção, mas só Deus sabe como estava o meu coração. E o certo é que eu voltei. E uma certa noite, eu saí do meu quarto, entrei no quarto dos meus filhos, olhei para eles dormindo e fui para a sala de casa, onde eu orava. No mesmo cantinho, perto da parede, eu liguei o abajurzinho onde eu li a palavra
Porque durante o período de depressão, a única coisa que eu fazia era ler a palavra, e eu lia para mim ouvir a voz. Eu não entendia nada, era como se fosse apenas um sussurro de alguma coisa que estava sendo dita, mas eu ouvia a palavra dita por mim mesmo, porque eu acreditava na palavra como eu acredito, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu lia e relia a palavra, os salmos. Não sei quantas vezes durante aquele ano eu li todos os 150 salmos. Eu não sei quantas vezes na madrugada eu li 10, 20, 30 salmos, até eu conseguir dormir. Eu estava naquele propósito, naquela noite, tentando ler os salmos, eu chorava. E não sei que hora da noite, da madrugada, o Senhor disse para mim: não te levanta daí, porque se tu te levantares daí hoje, Satanás engana e tira a tua vida. E aquilo me fez estremecer, eu senti a angústia da morte, eu senti o desfalecer dos meus nervos, e eu senti que eu estava no fundo do poço. Mas antes do dia clarear, eu senti quando um clarão entrou dentro daquele quarto, daquela sala. Bem que eu pensei que o dia estava amanhecendo, mas não era. E eu havia dormido por cima dos meus joelhos, a Bíblia estava ao lado de mim no chão, e eu vi quando o Espírito Santo de Deus bradou e disse: eu estou aqui, e eu vim te libertar deste mal. E eu senti quando aquela mão poderosa adentrou aqui dentro e arrancou. Parecia que estavam tirando uma parte de mim, porque era algo tão forte, tão pesado, era algo tão escuro. No meu entendimento eu estava tendo uma visão, depois eu entendi que era Deus realmente ali, mas eu pensei que eu estava sonhando ou tendo algum tipo de visão. Mas quando a mão terminou de arrancar de dentro de mim, que eu percebi que a sala estava claro, que ainda era madrugada, que ali era a presença do próprio Deus, aí eu comecei a sentir a presença dele. Eu comecei a ser cheia dele, e eu posso dizer para você, Jesus me visitou naquela madrugada e fez por mim o que nenhum médico pode fazer, e fez por mim o que ninguém mais pode fazer. Porque o Senhor é aquele que nos liberta, o Senhor é aquele que nos muda, o Senhor é aquele que nos transforma, o Senhor é aquele, aleluia, que faz o milagre. Quando Ele faz perfeito. Eu não sei o que você precisa, eu não sei se você conhece alguém que tem ou está passando esse processo de depressão, mas eu quero te dizer: Jesus cura de depressão. Jesus muda o que ninguém pode mudar. Jesus entra onde ninguém pode entrar. Creia. Hoje é dia de testemunho. Hoje é dia de você ser edificado e de edificar mais alguém. Acompanha. Acompanha os nossos testemunhos nesse canal. Acompanha as porções de fé nesse canal. Acompanha, aleluia, a palavra de Deus através desse canal. Compartilha. Deixa teu like, faz teu comentário, mas entenda uma coisa: muito mais do que esse canal ser divulgado, é o nome do Senhor que é para ser engrandecido, é para que você compreenda que o nosso Deus ainda faz, continua fazendo e vai fazer eternamente, basta nós crermos. Então fica com esta porção, com este testemunho, que Deus venha edificar a tua vida em nome de Jesus. Amém.